Olá, querida criativa, seja bem-vinda à aula número 2 das nossas agulhas mágicas. Na aula de hoje vou falar sobre informações constantes dos rótulos dos novelos, depois a importância da amostra e finalmente a tensão do ponto. Começando sobre as informações constantes nos rótulos dos novelos. Em regra, nós não ligamos muito às informações constantes dos rótulos dos novelos. Aliás, muitas das vezes o rótulo é a primeira coisa que vai mesmo para o lixo. Mas devo dizer-lhe que os rótulos dos novelos têm informações muito preciosas e essenciais para nós fazermos um bom trabalho e ficarmos a conhecer mais sobre o nosso fio. Aliás, se assistiu à aula número 1, já viu a importância, um bocadinho da importância que os rótulos dos novelos têm. Então, o que é que podemos encontrar nos rótulos dos novelos? Porquê é que são assim tão importantes e o que é que eles têm, que informações têm eles que são tão relevantes para nós? Desde logo nós temos a marca e a gama do fio. Como podem ver, tem aqui a marca da Schackenmeyer, depois o modelo, a gama do fio, portanto Regia, e dentro dessa marca mais abrangente temos o modelo do Baby Smiles, o My First Regia. Portanto, este novelo, só por estas informações já sabemos assim de que fio estamos a falar, não é assim muito no geral, mas já sabemos de que fio estamos a falar. Mas os novelos têm ainda, os rótulos têm ainda mais informações para além de a referência à marca e à gama do fio. Podemos também encontrar informações sobre a composição e a espessura do fio. Ora, aqui quanto à composição, nós encontramos aqui a indicação de que temos que este fio é composto por 75% de lã e 25% de poliamida. E a espessura do fio, nós vamos encontrar a informação aqui, olhem ali. Lembram-se eu na última aula falar sobre a espessura dos fios, sobre as categorias e os números standard que eram atribuídos. Cá está, olhem ali, Superfine 1, número 1, significa que este fio é um fio sock ou fingering, certo? Então, depois, para além disso, nós temos também informações sobre as medidas da amostra. Atenção que estão aqui, estão a ver ali onde eu tenho o meu dedito, está-me a dizer que eu em 10 cm tenho 30 malhas e 42 carreiras, está ali. Ora, atenção que estas medidas da amostra são medidas de fábrica, está bem? São as medidas que a fábrica, depois de criar este fio, testou o fio e tricotou uma amostra em ponto jersey. Normalmente é sempre nesse ponto que é tecida a amostra de fábrica, portanto o ponto jersey meia do direito, liga do avesso, e as medidas da amostra de referência da fábrica são estas que estão aqui no rótulo do novelo. Isso não quer dizer que as suas medidas da amostra sejam as mesmas que estão aqui, ou as minhas. Isso tem a ver com uma outra questão, que tem a ver com a tensão do ponto, que eu vou falar no final desta aula e que é importante depois conjugar com as informações que estão aqui nos rótulos dos novelos. Depois temos as agulhas recomendadas, vem aqui, é este símbolo, estão a ver, a agulha de cima, que até parece que tem ali uma barbela, é a agulha de crochê, e depois as duas de baixo são agulhas de tricô, e a agulha recomendada é entre os 2 e os 3 mm, quer tricô, quer crochê, entre os 2 e os 3 mm. Finalmente não, para além disso, quantidade de metros e gramas constantes no novelo. Este novelo é um novelo que tem 25 gramas, o equivalente a 105 metros. E depois tem estas informações aqui nas medidas estrangeiras, conhecidas no estrangeiro. Por exemplo, gramas é uma unidade de peso utilizada muito em Portugal, mas, por exemplo, nos países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, se calhar mais depressa utilizam onças. Daí esta conversão, 25 gramas corresponde a 0,88 onças. E depois os metros, nós cá utilizamos a unidade de medida, o metro, não é? Mas nesses países normalmente é utilizada a jarda. E, portanto, é feita a conversão. 105 metros corresponde aproximadamente a 115 jardas
para ser mais simples às tricotadeiras, é para haver mais facilidade de interpretação a um maior número de pessoas sem estar cingido ou ser limitativo de determinados países. Por isso é que os novelos têm essas informações. É como na composição, se vocês repararam, na composição eu tenho aqui uma série de idiomas, não tenho só a língua portuguesa nem inglesa, não é? Portanto, é para chegar a um leque mais vasto de pessoas, de destinatários. Depois, outra informação muito importante, a cor e o lote de tingimento. Essa informação está aqui. A cor está aqui, ou seja, sabemos que esta cor que eu tenho na minha mão é a cor 1816, ou seja, 1816, e o lote é o 123. Porquê que isto é importante? Se nós só utilizarmos um novelo, esta informação pode ser importante se eu criar um modelo, não é? E tiver que indicar qual é que foi a cor que eu usei, que neste caso é, portanto, a 1816, mas tirando isso não tem grande relevância. Agora, imaginem que eu utilizo mais do que um novelo. É importante que eu respeite não só a mesma cor, mas também o mesmo lote, porque o mesmo lote de tingimento vai-me garantir que o tinto é todo o mesmo. Isto porquê? Porque os fios, quando são tingidos em fábrica, são tingidos em lote, por isso é que tem esta numeração. E isso garante que todos os fios que foram tingidos naquele lote têm a mesma cor, exatamente. Fios tingidos em lotes diferentes podem ter a sorte de ter a mesma cor, mas por vezes existem diferenças, ainda que mínimas, mas existem diferenças. E uma vez tricotado com fios de lotes diferentes, mesmo que sejam da mesma cor, a verdade é que depois vai-se notar uma ligeira diferença e num trabalho, ao notar-se isso, fica mal, porque parece que o trabalho está manchado. E portanto, esse é um cuidado que vos peço sempre que forem tricotar peças grandes que exijam mais do que um novelo. Tentem comprar a quantidade de fio necessária logo para garantir que o vosso trabalho fica todo com a mesma cor, com o mesmo tom, está bem? Depois, nos novelos vocês encontram também instruções instruções de lavagem e manutenção do fio. Estão aqui, estão a ver, são os símbolos comumente conhecidos, portanto, é os mesmos utilizados nas roupas, por isso para nós não é difícil interpretar estes símbolos. No entanto, se tiverem dificuldades, vocês encontram na internet imensos glossários com estas abreviaturas, com estes símbolos de instruções de lavagem, são muito conhecidos, portanto, hoje em dia acho que não é difícil nós sabermos o que é que isso significa. E, finalmente, os novelos dizem-nos ainda a quantidade de fio aproximada que nós precisamos para determinadas peças. Por exemplo, isso está aqui. Isto não é obrigatório. Há novelos que não têm isto, mas, em regra, a maior parte dos novelos tem. Por exemplo, ele está a dizer que para um tamanho de 6 meses, de bebê, não é? Tamanho de 6 meses, cerca de 130 gramas dão para uma camisola. Cerca de 15 gramas dão para um par de meias e, ou melhor, dão para uma meia, dão para uma meia, porque para um par de meias são precisas as 25 gramas. Para um par de meias para bebê é preciso um novelinho destes, de 25 gramas. Ali é uma meia, 15 gramas e um gorro, 20 gramas. Portanto, estão a ver, é claro que estas quantidades de fio, que aqui estão, foram calculadas com base na amostra de referência da fábrica, está bem? Como é que isto foi calculado? Isto tem a ver com as medidas que a peça tem, por exemplo, o gorro tem uma determinada altura e uma determinada largura, certo? A largura corresponde ao diâmetro da cabeça e à altura que vai desde a parte do cós até ao topo, tem uma altura e uma largura, é calculada portanto, calculada a área dessa peça, é calculada a área da amostra de referência, que tem 10 cm, por exemplo, 10 cm por 10 cm tem a área, não é? Do 10 vezes 10, e depois calcula-se também o peso que a amostra tem. E o peso da amostra de referência vai nos permitir fazer a seguinte conta. Se eu numa amostra
com X centímetros quadrados tenho 10 gramas, por exemplo, então num gorro que tem X centímetros quadrados, eu vou ter determinadas gramas. Estão a entender? Isto é a regra 3 simples, que é feita, e a verdade é que nos vai dar um determinado valor em gramas. Depois é só dividir esse valor que está ali pelas gramas que cada novelo tem. Ora, se o meu novelo tem, neste caso, 25 gramas, eu vou dividir esse valor por 25. É claro, isto só interessa se o valor que lá me der for superior a 25. Neste caso, não interessaria porque deu-me logo 20, não é? Eu já sei que mais ou menos 20 gramas dão para fazer um gorro. 20 gramas, tendo esta tensão que está aqui, está bem? Mas podia-me dar, por exemplo, 30 gramas. Se fosse 30 gramas, eu já sabia que era um novelo e mais um bocadinho de outro, está bem? Portanto, o dividir depois pelas gramas dos novelos vai-me permitir saber a quantidade de novelos que eu vou precisar, está bem? Isto que eu vos estou a acabar de dizer é uma das coisas que tecer a nossa amostra nos permite. Portanto, antes de passar à nossa amostra, vamos recapitular. Quais é que são as informações extraordinariamente importantes que estão nos rótulos dos nossos novelos? Então, desde logo as características do fio, que nos permitem conhecer o fio, saber com que fio é que estamos a tricotar, saber conhecer esse fio para o poder adaptar melhor ao projeto que vamos executar. Eu já falei disto na última aula. E até para aquelas situações em que nós precisamos de substituir o fio que é recomendado numas determinadas instruções, esteja numa revista ou num livro, nós não queremos usar aquele fio que lá está recomendado, queremos outro. Então vamos ter que olhar para a composição, para as características do fio, que tem a ver com a composição, com a espessura e uma série de outras coisas, para conseguirmos encontrar um fio que o substitua e que seja mais ou menos parecido, está bem? Isto quanto às características. Porquê que são importantes as informações quanto às medidas da amostra? São importantes porque desde logo vai-nos permitir saber as agulhas mais recomendadas para utilizar, permite-nos testar a nossa tensão do ponto, e eu já vou falar disso a seguir, porque é a nossa tensão do ponto que vai determinar se a nossa amostra tricotada por nós tem as mesmas malhas e as mesmas carreiras que estão indicadas no rótulo ou não. Portanto, eu já vou explicar como é que isto se faz. Depois, porque que também são importantes as medidas da amostra que estão no rótulo do novelo? Permite-nos, lá está, substituir por outro fio. Nós também vamos precisar de saber mais ou menos as malhas e as carreiras que o fio de substituição e o fio recomendado têm para saber se podemos ou não alterá-los e substituí-los. No caso de nós queremos adaptar umas instruções existentes a medidas, a outras medidas que nós pretendamos tricotar. Por exemplo, acontece muito nós termos um determinado modelo, que até gostamos imenso, mas não tem o nosso tamanho, ou não tem o tamanho que nós queremos tricotar. Então, como fazer? Muitas das vezes não fazemos, porque não conseguimos fazer isso. Então, é importante, ao olharmos para as medidas da amostra, sabendo depois as medidas do manequim, do modelo que nós queremos fazer, não é? Do tamanho que nós queremos tricotar, conseguimos fazer esta adaptação das instruções, ok? Se nós quisermos criar um modelo da nossa autoria desde o início, também vamos precisar de saber se a tensão da nossa amostra é ou não igual à que está na amostra de referência, que é a que está no rótulo do novelo. Mas, para calcularmos a quantidade de fio que é necessária para um determinado projeto, e eu já expliquei isso há pouco, portanto tem a ver com o cálculo da área, quer da amostra que eu tricoto, quer da peça que eu vou tricotar, e encontrar aí as gramas que eu vou precisar e depois, consequentemente, o número de novelos, portanto a quantidade de fio necessária, ou para converter o número de malhas e de carreiras em centímetros. Lá está, isto é a importância da amostra, que eu já vou falar a seguir, e portanto não vou agora estar aqui a explicar este ponto, porque vou falar dele já de seguida. Finalmente, porque é que é importante a cor e o lote do tingimento? Também já referi.
é importante para garantir o mesmo tinto, o mesmo tingimento num determinado trabalho, e a cor também nos permite distinguir o fio, aquele fio ou aquela cor de uma paleta enorme de cores que possa ter aquela gama de fio. Por exemplo, este fio que eu estou aqui a mostrar tem uma paleta maravilhosa de cores. Esta cor, a 1816, é uma, certo? Mas há muitas mais, portanto, isso também é importante ter em conta. As instruções de lavagem e manutenção da peça ou do fio, claro, são importantes para nós sabermos como é que vamos depois cuidar do fio e da peça tricotada no final de fazermos o nosso trabalho, não é? Para garantir a sua durabilidade e as características específicas do fio o maior tempo possível, sem o danificar. Portanto, como podem ver, os rótulos dos novelos, à partida parece que não têm nada, que são só um bocado de papel que vai para o caixote do lixo, mas na verdade têm imensas informações que são muito importantes, e que nos dizem muito e nos ensinam também muito e nos ajudam a melhor tricotar até, porque têm aqui realmente informações que são valiosas. Passando já de seguida ao próximo tema, que é um dos meus temas favoritos no tricô, que é a importância da amostra. Para que é que serve nós tricotarmos coisas assim como esta que eu tenho aqui na minha mão? Para que é que serve tricotar amostras? Isso não é uma perda de tempo, Tânia? Para que é que eu vou estar a gastar um bocado de fio para tricotar isto? Para quê? Para que é que isso serve? Depois, qual é a utilidade? Bom, como eu costumo dizer, a amostra é mesmo das coisas imprescindíveis no tricô. Mesmo. Garanto-lhe, querida criativa, que a meia hora que demora a tricotar a sua amostra vai-lhe poupar muitas horas de lágrimas, muitas horas de dor de cabeça para conseguir entender alguma coisa, vai-lhe poupar até se calhar algumas lágrimas quando tiver que desmanchar o seu tricô. Portanto, é mesmo importante tricotar a amostra. Eu vou tentar de uma forma não muito teórica, porque isto é uma matéria muito teórica, mas não muito teórica, tentar ajudá-la a tricotar, a perceber melhor, de facto, a importância que a amostra tem. Então, desde logo, quando nós criamos um modelo, e eu falo isto por experiência própria, porque eu crio muitos modelos da minha autoria, das primeiras coisas que nós temos de fazer, depois de escolhermos o nosso fio e sabermos mais ou menos idealizar o nosso projeto, é tricotar a nossa amostra. A nossa amostra. Não é olhar para a referência que eu tenho aqui do novelo, é tricotar a minha amostra. Para que é tão importante tricotar a minha amostra? É que a minha amostra vai-me dar uma série de informações para eu poder criar o meu modelo. Ela vai-me indicar uma série de coisas que são realmente importantes. Mas tricotar a amostra também é importante se eu estiver a tricotar um modelo que não seja meu. Se eu estiver a tricotar um modelo que está num livro, que está numas instruções, portanto, numa revista, também é importante que eu, como tricotadeira, não como designer, também é importante que eu tricote a minha amostra. Aí tem mais a ver com a questão de se eu quiser substituir o fio por outro, para eu verificar se a tensão é a mesma ou não. E porquê é que isto é importante? A tensão é muito importante desde logo por uma coisa. Se a tensão do meu ponto não for igual àquela que está nas instruções, não for igual à da amostra de referência do designer, isso vai significar que a minha peça, depois de tricotada, não vai ter as mesmas medidas com que o designer criou a dele. E isso pode fazer com que a camisola que eu tricotei cheia de entusiasmo depois ou me fique muito larga ou me fique muito apertada. Ok? Então, se eu tiver tricotado previamente a minha amostra e verificado se a tensão do meu ponto é ou não igual à que está nas instruções, isso garante que a minha camisola, depois de tricotada, vai ficar com as mesmas medidas. E eu depois vou explicar isto quando falar da tensão do ponto, porque o objetivo é que a minha tensão seja igual à que está nas instruções, na amostra de referência das instruções, que é para garantir que depois, no fim de tricotado, seguindo aquelas instruções que o designer criou, que vai ser exatamente igual às mesmas medidas, certo? Mas eu já explico isso em mais pormenor quando falar da tensão do ponto. Então,
O que é que a amostra me diz assim de tão importante? Primeira coisa, ela mostra-me o resultado do ponto de fantasia escolhido e do próprio fio. Ou seja, vocês estão aqui a ver o exemplo desta amostra que eu tenho aqui tricotada. É uma das amostras do ponto à semana, da minha rúbrica do ponto à semana. E eu, por este bocadinho que eu tenho aqui, eu consigo ver como é que o fio se comporta, ou melhor, eu vejo como é que o fio se comporta, se eu gosto ou não da consistência do fio, da forma como ele é trabalhado, portanto, do resultado que o fio tem, o próprio fio em si, e depois permite-me também saber o resultado do ponto de fantasia. Eu tenho uma ideia, ainda que seja num espaço muito pequenino, não é? Mas eu tenho uma ideia de qual é o efeito visual do ponto, porque muitas das vezes nós escolhemos um fio, escolhemos um ponto de fantasia e depois, tricotado naquele fio, nem gostamos nada de ver o ponto de fantasia. Pode logo começar por aí. Ou nem gostamos nada de trabalhar com aquele fio. Aquele fio até tem uma cor muito linda, mas eu nem gosto de trabalhar com aquele fio. Ou seja, se eu já me está a ser custoso trabalhar na minha amostra com aquele fio, então imagine o que é tricotar uma camisola que tem não sei quantos novelos daquele fio, certo? E aí um dos efeitos primordiais do tricô, que é ser uma atividade prazerosa, começa logo por ser uma atividade enfastiante, porque eu estou a fazer uma coisa e usar um fio que eu não gosto de trabalhar com ele, ok? Depois, o ponto de fantasia. Eu até posso ter visto um ponto lindíssimo numa revista de pontos, não é? Num dicionário de pontos. Mas eu vou a tricotar o ponto e eu nem gosto nada do ponto, ele nem fica nada bem, então naquele fio nem... Isto tudo vê-se aqui, porque imaginem o que é eu estar a tricotar uma amostra com 200 e tal malhas, não é? Uma camisola, desculpem, com 200 e tal malhas em circular, por exemplo, e chego ao fim de 20 ou 30 centímetros, chego à conclusão que tenho de desmanchar aquilo tudo porque eu não gosto nem do fio, nem do ponto de fantasia. Tudo isto se evita e previne tricotando previamente uma amostra, ok? Mas a amostra dá-me mais informações do que esta. Só por aqui já era muita coisa, mas ela dá-me ainda muitas outras informações. Uma delas tem a ver com a tensão do ponto. E eu vou aqui só falar um bocadinho sobre a tensão do ponto, porque daqui a pouco, no fim da aula, no fim deste tópico, eu vou falar então mais em detalhe sobre a tensão do ponto. Porquê que é importante a tensão do ponto? É que a minha malha, eu quando falo de tensão do ponto, falo do que nós na gíria dizemos da minha malha é muito apertada, ou a minha malha é muito larga. Pronto, isto é a tensão do ponto. E cada tricotadeira tem uma tensão própria. Pode acontecer que a querida criativa chegue a utilizar este fio, vai usar a agulha de 3 mm e faz uma amostra de 10 por 10 cm e tem 30 malhas e 42 carreiras. Espetacular. Isso significa que a sua tensão do ponto é exatamente igual à de fábrica, à da amostra de referência da fábrica. E quando eu falo da fábrica, pode ser a das instruções do designer. Se for, é só montar as malhas e tricotar a camisola que lá está no tamanho que quiser. Se for, está perfeito. Mas a maior parte das vezes não é isso que acontece. A maior parte das vezes vai acontecer que ou a minha malha é mais apertada ou a minha malha é mais larga. Isso, ou seja, ou a minha tensão é mais apertada ou a minha tensão é mais larga. E o que é que isto vai provocar? Isto vai provocar uma oscilação no número de malhas. Eu no mesmo espaço, na mesma medida, nos mesmos 10 centímetros, eu vou ter mais ou menos malhas. E aqui é que está o problema, porque depois, se eu tenho mais malhas do que aquela que o designer considera, quando eu estou a tricotar, na mesma medida, quando eu estou a tricotar, isso vai significar depois que a minha camisola não vai ter o mesmo caimento, a mesma medida que tinha na original. Ou se eu tiver menos malhas, portanto, isto é importante saber para a tensão ser igual, porque o objetivo de testarmos, antes de começarmos a trabalhar, testarmos e tricotarmos uma amostra, é exatamente fazer com que a nossa tensão do ponto fique igual à que está na amostra de referência, está bem? Eu no final explico então como isto se faz, certo? Depois, o comportamento do fio perante a blocagem.
Quando nós vamos medir a nossa amostra, e isto aqui já tem a ver com uma outra informação que a amostra também dá, que é o número de malhas e o número de carreiras em 10 cm, quando eu vou medir, antes de medir a minha amostra, convém eu bloquear a minha amostra. Porquê que isto é importante? Desde logo porque há fios que encolhem quando são lavados. Por isso é que eu tenho aí, vocês depois podem ver no manual, o comportamento do fio perante a blocagem. É que o fio pode encolher. E eu antes até tinha uma amostra de 20 por 20 cm e depois fiquei com uma amostra de 10 por 10. Isso significa que se eu fizesse as contas tendo por base antes a amostra sem ser bloqueada, a minha camisola depois não ia servir. Ia mesmo encolher. Ou seja, as medidas, o número de malhas, o número de carreiras que eu conto na minha amostra é sempre depois da amostra bloqueada, está bem? Como é que se bloqueia a amostra? Vocês vão encontrar essa indicação depois também aí no vosso manual, mas é muito simples. Vocês molham a amostra, isto depois também varia do tipo de fibra, porque as fibras naturais vocês conseguem bloquear com água, as fibras sintéticas não, tem que ser com vapor. Mas numa das próximas aulas eu irei falar sobre como bloquear o tricô e, portanto, depois aí já tiram essa dúvida. Então, como é que vão fazer? Vamos fazer de contas, vamos ter em conta que estamos a bloquear um fio de merino, que é o que eu tenho aqui. Então, tricotei a minha amostra, molho a minha amostra num pouco de água tépida, fria, está bem? Não muito quente, que é para não encolher. E depois torço, aperto assim a minha amostra, sem fazer isto ou sem fazer isto, que é para não torcer e não feltrar, está bem? E depois é só prender naqueles quadradinhos que eu mostrei na última aula, os quadradinhos de Eva, e prender com aqueles alfinetezinhos para conseguir que a minha amostra fique assim direitinha, porque se vocês repararem, a minha amostra parece estar passada a ferro, não é? E bloquear ajuda-me a realçar mais o ponto de fantasia, a eu perceber o feitio que o ponto de fantasia tem, porque eu antes de bloquear a minha amostra, este ponto de fantasia quase nem se percebia muito, está bem? Portanto, um dos grandes objetivos de bloquear o tricô, ou de blocar o tricô, é exatamente o realçar o ponto de fantasia que está no tricô e uniformizar as malhas para que o resultado do tecido seja mais uniforme, mais consentâneo, está bem? Outra informação importante, que esta informação que eu agora vou falar dá depois para uma série de coisas mais, que é a relação de malhas e carreiras em face das medidas da amostra. Como eu estava a explicar, eu vou depois contar aqui número de malhas e número de carreiras. Este número de malhas e este número de carreiras vai ser muito importante, porque eu, em determinada medida, que pode ser 10 cm ou pode ser menos, está bem? Ou mais, tem que ser uma medida. Eu vou encontrar e vou contar quantas malhas eu tenho nessa medida e quantas carreiras eu tenho nessa medida. Imaginem que eu tenho, num centímetro, eu tenho 4 malhas. Então significa que eu em 10 centímetros vou ter 40 malhas. Portanto, depois isto vai me permitir fazer as contas. Eu vou utilizar a chamada regra 3 simples, que eu já vos vou pôr aqui um vídeo tutorial onde explico como contar as malhas e como fazer essas contas. Eu vou fazer, portanto, essas continhas da minha amostra e vou converter o número de malhas que eu tenho na minha amostra de acordo com as medidas que eu preciso. Se eu preciso tricotar uma camisola que o início do cós tem, por exemplo, 60 cm, então eu só tenho que fazer o seguinte raciocínio. Se eu em 4 cm, ou melhor, se eu num centímetro tenho 4 malhas, então eu em 60 cm vou ter X malhas. E depois com a regra 3 simples eu encontro o número de malhas que eu necessito de montar nas minhas agulhas para tricotar. Isto também se aplica ao número de carreiras. E é aqui que é importante esta informação, porque isto que eu acabei de dizer, a relação das malhas e de carreiras com a amostra,
Isto vai-me permitir, e com as medidas do manequim, isto vai-me permitir criar modelos da minha autoria, porque eu depois de ter a minha amostra, defino as medidas do meu modelo e crio o modelo nos tamanhos que eu quiser, é só definir as medidas. Vai-me permitir adaptar instruções existentes a medidas ao meu tamanho, por exemplo, que pode não estar considerado nas instruções. Pode-me permitir ainda adaptar aquelas instruções a outro fio, porque eu posso não utilizar o fio recomendado e utilizar um fio de espessura diferente e eu vou ter que encontrar as medidas e depois o número de malhas e de carreiras, que é para eu conseguir tricotar aquele modelo, mas com outro fio, mais fino ou mais grosso. Para adaptar a outras agulhas, eu posso ter que utilizar outras agulhas de espessura superior ou inferior e pode haver necessidade de eu fazer essa adaptação e, portanto, faço da mesma forma. E ainda é útil para calcular a quantidade de fio necessária. Isto tem a ver com aquilo que eu já expliquei há pouco no início, que é, nós encontramos a área da amostra e pesamos a amostra. Depois, de acordo com as medidas que nós definimos para o nosso modelo, vamos calcular a área que a peça tem no total. Por exemplo, imaginem que tenho uma camisola, eu vou ter que calcular a área da frente, a das costas e das mangas, porque a camisola tem essa área toda, está bem? É a soma de todas essas partes. Calculo a área e depois vou ver se eu na minha amostra, por exemplo, com 100 cm quadrados, a minha amostra tem 2 gramas, então significa que a minha peça, que tem, por exemplo, 10.000 metros quadrados, vai ter X gramas. Esse número de gramas que eu obtiver vai ser dividido pelo peso dos meus novelos, neste caso seria 25, se eu usasse este fio, 25 gramas, para eu saber quantos novelos eu vou precisar para tricotar aquela peça, naquele tamanho, por referência à amostra que eu tricotei e às medidas da minha amostra, está bem? Portanto, é assim que se faz, e isto que eu estou aqui a dizer, já estão a ver o quão abençoadas são as senhoras das lojas, que nós dizemos, então isso para uma camisola quantos novelos são? E ela, uns 5 ou 6 novelos, para si deve chegar. Poupa-nos estar a fazer estas contas todas que eu acabei de dizer, de calcular áreas, depois dividir pelo número de gramas de cada novelo, para saber os novelos. Portanto, é sempre, já estão a ver o quanto elas nos ajudam, mas estão a conseguir compreender que a amostra poupa-nos imenso tempo, acreditem, parece que nós estamos a perder tempo quando estamos a tricotar a amostra, mas na verdade não estamos. Ela está a dar-nos uma série de informações que são mesmo muito importantes depois para nós podermos tricotar a nossa peça final com toda a segurança e com todo o prazer, com todo o gosto, sem estarmos depois com receio de haver alguma coisa que falhe. Uma chamada de atenção antes de eu passar o vídeo tutorial sobre como contar as malhas e como fazer a regra 3 simples. A amostra deve ser sempre tricotada no ponto de fantasia, com o fio e com as agulhas que vamos usar no projeto final. Sempre, porque senão, se eu usar uma agulha mais fina e no projeto final for usar uma agulha mais grossa, a tensão do meu ponto não é a mesma, está bem? E depois ainda existe uma outra regra para tecer a amostra. Se eu for tricotar uma peça que vai ser tricotada em carreiras de ida e volta, ou seja, em plano, assim como eu tenho esta amostra, aqui em plano, em carreira de ida e volta, então eu devo tricotar a minha amostra em carreiras de ida e volta. Mas se eu for tricotar a minha peça em circular, por exemplo um gorro, então convém eu tricotar a minha amostra também em circular. Claro que isto para sermos mesmo rigorosos, porque a tensão do ponto tricotando em plano ou tricotando em circular não é a mesma, varia, mas com a prática, isto é importante nós sabermos, mas depois com a prática nós vamos nos começando a perceber se a nossa própria tensão do ponto varia assim tanto nesses dois métodos de tricotar.
e podemos chegar à conclusão que não varia o suficiente para causar uma diferença de medidas brutal que torna a peça impossível de vestir, não é? Que não caia bem, que não vista bem. Por isso, eu, por exemplo, pessoalmente, mas isto é da minha experiência, como a minha amostra não varia muito de uma para a outra, eu tricoto sempre a minha amostra assim, na horizontal. E vou-vos dar um conselho: mais vale tricotar assim do que não tricotar amostra nenhuma, ok? Mas se quiserem ser mesmo rigorosas, então tricotam uma amostra pequenina, em circular, para poderem contar as malhas. A amostra em circular é tricotada de uma forma muito específica. Eu aqui não vou exibir isso, porque isso já tem a ver com o processo de design e não é assim muito... Com esta pode haver algumas variações, mas não é assim muito... Pronto, muito por aí. Existem variações, são diferentes, mas eu aqui neste programa não vou estar a mostrar, mas a amostra em circular é engraçada porque nós vamos tricotando sempre em circular, mas é o próprio fio que vai passando por trás, porque depois os fios são cortados e nós ficamos na mesma com uma amostra plana, mas tem os fiozinhos daqui de um lado e aqui do outro. Mas pronto, isto só para terem uma ideia de como então funciona essa questão da amostra. Mas coisa muito importante, tricotem sempre, mesmo que não a vão tricotar em circular, tricotem-na em plano, ok? Mais vale tricotar uma amostra em plano do que não tricotar uma amostra de todo. E depois, tenham atenção que é sempre com o fio, com as agulhas e com o ponto de fantasia que vocês vão tricotar na peça final. Isso é que é mesmo regra de ouro, está bem? De seguida, eu vou passar um vídeo tutorial onde vos vou mostrar como contar as carreiras e as malhas. Vou só pedir-vos aqui uns segundinhos até eu pôr o vídeo a dar e depois volto de seguida para concluir a nossa aula e falarmos sobre tensão do ponto. Então, até já! Neste vídeo eu vou então ensinar-vos como contar o número de malhas na nossa amostra e o número de carreiras. Para o efeito, convém tricotarmos primeiro, previamente, uma amostra com o fio e com as agulhas que vamos usar no nosso projeto e que seja ligeiramente maior do que os 10 cm para podermos medir à vontade as malhas e as carreiras na nossa amostra. Eu costumo também, antes de contar, bloquear a nossa amostra, lavá-la e depois deixá-la a secar para ela ficar direitinha. Neste caso, como ela não está bloqueada, uma outra sugestão que vocês podem fazer é segurar a vossa amostra de forma a que ela fique plana, sem estar demasiado esticada ou enfolada, para conseguirem contar as malhas com precisão, está bem? Então, há várias formas de vocês poderem contar as malhas, ou melhor, várias ferramentas para poder utilizar e contar as malhas e as carreiras na vossa amostra. Existem umas réguas próprias para contagem de malhas e de amostra e de carreiras na amostra, que são uma espécie de um quadrado que tem numeração de medida de 10 cm de lado, de altura e de largura, e portanto basta colocar aquele quadradinho sobre a vossa amostra e conseguem fazer a contagem das malhas. Eu pessoalmente não tenho nenhum quadradinho desses, então costumo utilizar a fita métrica. Só tenho de ter o cuidado de colocar a fita métrica corretamente para poder fazer a minha contagem também corretamente. Ora bem, cada malha significa ou melhor, cada V que vocês estão aqui a ver, portanto, cada V destes, assim, corresponde a uma malha. As malhas de meia formam um V, assim. Portanto, cada Vzinho destes
corresponde a uma malha. E da mesma forma, cada Vzinho destes em altura, estão a ver, corresponde a uma carreira. Também podem optar por contar as carreiras do lado do avesso, porque assim a cada ondinha de tricô corresponde a uma carreira. Mas podem-nas contar pelo direito da forma que expliquei. Cada V corresponde quer a uma carreira em altura, quer a uma malha em largura. Então, como é que eu costumo fazer? Para medir as carreiras, eu coloco a minha fita métrica logo abaixo da arestazinha, não é? Aqui desta pontinha do V de cima, de forma a eu começar os 10 cm no início deste V. Conseguem ver? Portanto, de forma a que este V que está aqui seja o primeiro. Estão a ver a linha aqui a passar? E agora sirvo-me da linha das próprias malhas para vir certinho e termina aqui, precisamente numa arestazinha de outro V. Aqui, numa arestazinha de outro V. Agora é só contarmos. E então começamos a contagem precisamente aqui no limite, nesta malhinha que é a primeira. Então vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Temos 28 carreiras em 10 centímetros. Para sabermos o número de malhas, fazemos a mesma coisa, mas agora no sentido das malhas. Ou seja, vou encontrar aqui um dos Vs completo, cá está, e vou colocar a minha fita métrica direitinha e vou terminar aqui numa outra malha. Neste caso, até termina a meio de uma malha. Talvez assim, que assim posso contar esta malha completa. Então vamos iniciar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Teremos então 21 malhas nesta nossa amostra. Se quiserem, podem utilizar um outro truque. Marcam primeiro a medida e depois ou passam um fio aqui neste limite ou um alfinete e depois então contam as malhas, está bem? Eu costumo sempre contar as malhas com recurso a uma agulha, ou um lápis, ou uma superfície, algum objeto que tenha uma superfície pontiaguda, para eu conseguir ir passando de malha a malha e não me enganar, não saltar nenhuma malha e não errar a minha contagem, está bem? Agora, depois de tirarmos as nossas medidas da amostra, em termos de carreiras e de malhas, será necessário passarmos às contas, à famosa regra 3 simples que está aqui. Então vamos servir de exemplo que a nossa amostra em 10 cm tem 20 malhas e que em 10 cm de altura ela tem 27 carreiras. E agora imaginemos que a medida que eu tenho do meu manequim, portanto a peça que eu preciso tricotar, a medida de começo são 40 cm. Quantas malhas é que corresponde 40 cm? É simples. Vamos fazer através da regra 3 simples, que é o que está aqui, neste sítio que eu estou a salientar com a agulha. A regra 3 simples é nada mais nada menos que uma proporção ou uma relação de dois fatores. E é uma relação proporcional, no fundo. Ou seja, se eu em 10 centímetros da minha amostra tenho 20 malhas, então significa que em 40 centímetros no meu manequim eu terei
X malhas, não é? Terei um número que eu ainda irei descobrir qual é. Tenham o cuidado quando façam esta conta, ou este raciocínio matemático, que os fatores têm de estar o fator igual debaixo do fator igual. Ou seja, centímetros debaixo de centímetros e malhas, que aqui vai aparecer número de malhas também, debaixo de malhas, está bem? A relação dos fatores é feita neste sentido, daí estar aqui esta seta, mas quando estamos a enunciar o problema ou a questão, temos de colocar os fatores debaixo dos respectivos fatores, está bem? Então, a partir daqui, mas isto é só uma explicação matemática, mas que pode interessar, porque se puserem estes 40 cm deste lado, a vossa conta vai dar um resultado completamente diferente e o resultado depois do número de malhas que vão montar vai dar errado e não dá para a medida que vocês precisam, está bem? Então, como obter o resultado ou o valor deste x? É simples. Para eu saber o valor deste x, eu vou multiplicar este fator que está à esquerda do x, vou multiplicar pelo fator que está por cima do x. E depois vou dividir este resultado entre estes dois fatores por este que está aqui em cima. Então, significa que o x, ou o valor que eu quero determinar, vai ser igual a 40 vezes 20, aqui está, a dividir por 10. E isto será igual, 40 vezes 20 dá 800, a dividir por 10 dá 80. Significa que eu terei que montar nas minhas agulhas 80 malhas para, por referência aos dados da minha amostra, obter 40 cm depois na peça tricotada. E este raciocínio vale para qualquer medida que vocês precisem de fazer esta relação, precisem de encontrar esta relação, tanto para as malhas como para as carreiras. Se for para as carreiras, logicamente, vocês aqui vão dizer que em 10 cm vão corresponder 27 carreiras e não 20 malhas. E o valor que vão pôr aqui, os centímetros, a medida que vão pôr aqui, vai ser uma medida em altura, certo? Porque eu encontro o número de carreiras em altura. Logo, a medida que eu tenho aqui também terá que ser uma medida em altura. Por exemplo, a altura que eu tenho desde o cós até à cava, ou o comprimento da minha manga, por exemplo. Portanto, será a medida em altura e eu quero saber quantas carreiras vou tricotar, ou tenho de tricotar, para ter esta medida depois no meu trabalho. Espero que tenham percebido e desmistificado de vez estas contas que são necessárias para nós convertermos as medidas do nosso manequim em número de malhas ou de carreiras por referência às medidas da nossa amostra. E já cá estou de novo. Acho que este tutorial foi bastante explícito e tirou-lhe certamente todas as dúvidas de como contar o número de malhas, como contar o número de carreiras e depois como fazer as continhas da regra 3 simples. Estas continhas da regra 3 simples são válidas tanto para aquelas situações em que nós precisamos de criar um modelo da nossa autoria, como para adaptar instruções existentes a outro modelo, a outro tamanho, a outras agulhas, a outro fio, e também para calcular a quantidade de fio necessária. Portanto, podem utilizar esta regra 3 simples, tendo em conta a parte teórica que eu aqui expliquei, para poderem calcular todas estas coisas. Já veem então como a amostra, afinal, não é uma perda de tempo quando nós tricotamos. E quando me perguntam, Tânia, é preciso mesmo tricotar a amostra? Bem, a minha resposta a partir de hoje é mesmo sim, ok? Aliás, a minha resposta sempre foi essa, mas hoje a querida criativa já sabe o porquê do meu sim. É mesmo sim, porque a amostra é mesmo importante e dá-nos uma série de informações e poupa-nos muitas lágrimas também. Finalmente, para concluirmos a nossa aulinha, vamos então falar sobre a tensão do ponto. Porquê que a tensão do ponto é assim tão importante e como é que eu consigo ver a tensão do ponto?
A importância tem a ver com aquilo que eu já fui dizendo ao longo da aula, portanto, é importante para nós sabermos se a minha malha é ou não mais apertada do que a amostra de referência que está no novelo, do que a amostra de referência que está nas instruções do designer que eu quero tricotar aquele modelo, para eu poder adaptar instruções, para eu poder substituir o fio recomendado por um fio diferente, ou até quando eu participo num test knit. Quando eu sou uma tester de um modelo, é importante também que a minha amostra seja igual à amostra de referência das instruções do designer, para que a minha peça fique com as mesmas medidas e até para eu ver também se realmente a amostra está bem, não é? Essas contas estão bem. Portanto, também aí é importante para garantir que realmente a minha peça tenha de facto o mesmo tamanho daquele que eu estou a tricotar, com as mesmas medidas do tamanho que eu estou a tricotar. Assim é que é. Então, como é que eu vou verificar a tensão do meu ponto? Muito simples. Para verificar a tensão do ponto, relativamente à amostra de referência de um novelo ou de umas instruções, deve ser tricotada uma amostra com o fio, com as agulhas e com as agulhas recomendadas e em ponto jersey. Lembra-se de eu há pouco ter dito que a amostra de referência que vem aqui, as medidas que vêm aqui, são tricotadas em ponto jersey, meia do direito, liga do avesso. Se eu estiver a fazer uma amostra para testar, para verificar a tensão do meu ponto relativamente a instruções de um modelo que já existe, que foi criado por outra pessoa, então a amostra deve ser tecida com o mesmo fio, com as agulhas recomendadas nas instruções e no ponto de fantasia utilizado pelo designer. Eu não tenho o mesmo número de malhas se tricotar em jersey ou se tricotar num ponto de fantasia rendado ou torcidos, ou até num ponto de fantasia como este que eu tenho aqui, está bem? Ou seja, é importante que eu tricote a minha amostra, lembram-se do que eu há pouco disse, no ponto de fantasia, com as mesmas agulhas e com o mesmo fio, está bem? Agora, como é que eu vou ver se a minha tensão é igual ou não à que está, quer na amostra de referência dos novelos, quer nas instruções do designer? Ponto número 1. Se eu na mesma medida, ou seja, se eu em 10 cm tiver o mesmo número de malhas e o mesmo número de carreiras que está ou no rótulo ou nas instruções, fixe. Posso começar a tricotar porque a minha tensão é igual à da amostra de referência. Mas, e isto é o que acontece na regra, a minha tensão é diferente da que lá está. E então pode acontecer uma de duas situações. Ou a minha tensão do ponto é mais larga, e isso significa que na mesma medida, ou seja, nos 10 cm, eu tenho um número de malhas inferior do que aquele que está na amostra de referência. Então, se assim é, significa que eu vou ter que usar umas agulhas mais finas, porque eu preciso que a minha tensão não seja tão larga, eu preciso que ela seja mais apertada, que é para, na mesma medida, eu conseguir ter um número igual de malhas ou de carreiras e não inferior. Ok? Portanto, se o meu número de malhas for inferior, se eu em 10 cm tiver menos malhas, então significa que a minha malha é larga, porque em 10 cm cabe menos do que caberia se a minha malha não fosse tão larga. Então preciso de umas agulhas mais finas, que é para apertar um bocadinho o meu ponto, está bem? A outra situação que pode acontecer é a tensão do meu ponto ser mais apertada. E aí significa que na mesma medida, nos 10 cm, eu consigo ter um número de malhas superior àquele que está na amostra de referência. Ou seja, como a minha malha é mais apertada, eu consigo em 10 cm ter lá mais malhas do que aquelas que estão na amostra de referência. Isso significa que eu vou ter que substituir as agulhas por umas agulhas mais grossas, que é para conseguir que na mesma medida eu tenha o número de malhas pretendido e não mais malhas, está bem? Pronto, portanto, vocês têm isso explicadinho no manual, está bem? Têm isso devidamente explicadinho, porque isto faz um pouco de confusão, parece que é um pouco confuso, mas é simples. Se a minha malha é larga,
significa que eu tenho menos malhas onde ou seja, que na mesma medida eu tenho menos malhas do que a amostra de referência. Portanto, tenho que usar umas agulhas mais finas, que é para a minha tensão do ponto ser mais apertada. Se a tensão do meu ponto é larga, significa que eu consigo ter na mesma medida mais malhas, portanto tenho que usar umas agulhas mais grossas, que é para as minhas malhas, a minha tensão do ponto larga, e como tal eu já não vou ter tantas malhas, vou ter menos, está bem? Pronto. Querida criativa, por hoje era isto que eu queria falar consigo. Já falámos sobre as informações dos rótulos dos novelos, a importância da amostra e a tensão do ponto. Na próxima aula vou voltar com mais uns temas também muito importantes. Um beijinho e até lá. Obrigada!